Capítulo 41. Mathias. 2, 1. Mathias viu as pupilas de Nina dilatarem. Seus lábios se abriram e ela passou por ele, descendo do tanque. O ar em torno dela parecia crepitar. Sua pele iluminada por dentro como que por um milagre, como se ela estivesse conectada diretamente a Jel, e agora o poder do Deus fluía por seu corpo. Ela foi imediatamente atrás do sangrador. Nina fez um gesto e os olhos dele explodiram em sua cabeça. Ele caiu sem um som. Você está livre agora, ela disse. Nina planou em direção aos soldados. Mathias se moveu para protegê-la quando viu os rifles serem levantados. Ela levantou as mãos. Parem, ela disse. Eles congelaram. Larguem suas armas. Todos obedeceram. Durmam, ela comandou. Nina varreu o ar com as mãos e os soldados caíram sem protestar, fileira após fileira, ramos de trigo ceifados por uma foice invisível. O ar estava estranhamente parado. Devagar, o Aylan e a Inés desceram do tanque. Jasper e os demais os seguiram e ficaram de pé em um silêncio atônito, toda a comunicação dissolvida pelo que tinham testemunhado, observando o campo de corpos caídos. Tudo tinha acontecido tão rápido. Para chegar ao porto, teriam de andar por cima dos soldados, sem dizer uma palavra. Começaram a sua caminhada. O silêncio interrompido apenas pelos sinos distantes do Elder Clock. Mathias colocou a mão no braço de Nina e ela soltou um pequeno suspiro, deixando que ele a conduzisse. Depois do cais, as docas estavam desertas. Conforme os outros avançavam em direção ao Fairwind, Mathias e Nina ficaram um pouco para trás. Mathias podia ver Rory apoiado no mastro, boquiaberto, com medo. Spect estava esperando para desatracar o navio, e a expressão em seu rosto era de um pavor similar. Mathias! Ele se virou. Um grupo de Druskel estava de pé no cais, seus uniformes ensopados, seus capuzes negros levantados. Ocultando suas feições, eles usavam máscaras feitas de pequenos anéis de metal cinza com brilho opaco. Mas Mathias reconheceu a voz de Jar Bran. Traidor, Bran disse atrás de sua máscara. Traidor deste país e de seu Deus. Você não deixará esse porto vivo. Nenhum de vocês deixará. Seus homens devem tê-lo tirado do tesouro depois da explosão. Será que tinham seguido Mathias e Nina até o rio embaixo do freixo? Será que possuíam cavalos ou mais tanques esperando na cidade superior? Nina levantou as mãos. Por Mathias, darei a vocês mais uma chance de nos deixar em paz. Você não pode nos controlar, bruxa, disse Bran. Nossos capuzes, nossas máscaras e cada pedaço da roupa que vestimos são reforçados com aço grisha, tecido blindado, criado de acordo com nossas especificações por fabricadores grixas sob nosso controle e projetados para ocasiões como esta. Você não pode nos dobrar à sua vontade, você não pode nos ferir. Este jogo terminou. Nina levantou uma mão. Nada aconteceu, e Mathias sabia que Bran estava falando a verdade. Vão! Mathias gritou para eles. Por favor, vocês! Bran levantou sua arma e atirou. A bala acertou o peito de Mathias. A dor foi súbita e terrível, e então desapareceu. Diante de seus olhos, a bala emergiu de seu peito e caiu no chão com um estalido. Ele puxou sua camisa para ver. Não havia qualquer marca. Nina estava passando por ele. Não! Ele gritou. Os Druskel abriram fogo contra ela. Ele a viu recuar um pouco quando as balas acertaram seu corpo. Viu fluorescências vermelhas de sangue aparecerem em seu torso, seu peito, suas coxas nuas. Mas ela não caiu. Com a mesma rapidez que as balas atravessaram seu corpo, ela se curava, e as balas caíam inúteis no chão da doca. Os Druskel encaravam Nina atônitos. Ela riu. Vocês se acostumaram demais com seus grixas cativos. Somos muito bem comportados em nossas gaiolas. Existem outros meios, disse Bran, pegando do seu cinto um longo chicote como o que Lars havia usado. Seu poder não tem efeito sobre nós, bruxas. E a nossa causa é justa. Não posso tocá-los com meu poder, disse Nina, levantando as mãos, mas posso alcançá-los sem problema algum.
Atrás dos Driscoll, os soldados fierdanos que Nina tinha colocado para dormir se levantaram, seus olhares vazios. Um arrancou o chicote da mão de Bran. Os outros tiraram os capuzes e as máscaras do rosto dos Driscoll assustados, deixando-os vulneráveis. Nina flexionou seus dedos e os Driscoll largaram seus rifles, mãos na cabeça, gritando de dor. Pelo meu país, ela disse, pelo meu povo, por cada criança que você queimou na fogueira, é hora de colher o que plantou Jar Bran. Mathias viu os Driscoll tendo espasmos e convulsões, sangue escorrendo de seus ouvidos e olhos enquanto os outros soldados fierdanos observavam impassíveis. Seus gritos eram um coro. Klaas, que tinha enchido a cara com ele em Elf Valley, Gert, que tinha treinado o seu lobo para comer em sua mão. Eles eram monstros, ele sabia, mas garotos também, garotos como ele, ensinados a odiar, a temer. Nina, ele disse, a mão ainda sobre a pele lisa no peito onde deveria haver um buraco de bala. Nina, por favor. Você sabe que eles não seriam piedosos com você, Mathias. Eu sei, mas em vez disso, deixe que vivam com a vergonha. Ela hesitou. Nina, você me ensinou a ser algo melhor. Eles poderiam aprender também. Nina se virou para ele. Seus olhos eram ferozes, o verde profundo das florestas. As pupilas, poços escuros. O ar em torno dela parecia iridescente de poder, como se ela estivesse acesa com alguma chama secreta. Eles a temem como um dia eu a temi, ele disse. Como um dia você me temeu. Todo mundo é um monstro de alguém, Nina. Por um longo tempo, ela observou seu rosto. Finalmente baixou os braços e as fileiras de Driscoll desabaram no chão, gemendo. Ela soltou os outros soldados e eles retornaram ao seu sono profundo, marionetes com as cordas cortadas. Então ela jogou a mão para a frente mais uma vez e Bran gritou. Ele levou as mãos à cabeça, sangue escorrendo entre seus dedos. Ele sobreviverá? Mathias perguntou. Sim, ela disse avançando para a escuna. Ele só ficará muito careca. Spatch gritou comandos e o Ferrolin deslizou para o porto, pegando velocidade conforme as velas se inflavam com o vento. Ninguém correu até as docas para impedi-los. Nenhum navio ou canhão atirou. Não havia ninguém para dar um aviso, sinalizar para a artilharia acima. O Elder Clock continuou a soar, ignorado, enquanto a escuna desaparecia no vasto abrigo do mar, deixando apenas sofrimento em seu rastro. Capítulo 42. A Inés. Eles tinham sido abençoados com um vento forte. A Inés o sentia agitando seu cabelo e não conseguia deixar de pensar na tempestade que se aproximava. Assim que chegaram ao deck, Mathias havia falado com Quay. Quanto tempo ela tem? Quay sabia um pouco de Kersh, mas Nina tinha que traduzir alguns trechos. Ela fazia isso, distraída, seus olhos iridescentes varrendo tudo e todos. A viagem durará 1 hora, talvez 2. Depende de quanto tempo seu corpo levar para processar uma dose daquele tamanho. Por que não pode simplesmente eliminá-la do seu corpo como fez com as balas? Mathias perguntou a Nina, desesperado. Não funciona, disse Quay. Mesmo se ela conseguisse superar a vontade por tempo suficiente para começar a eliminar a substância do seu corpo, ela perderia a capacidade de tirar a Parém de seu sistema antes de conseguir tirar tudo. Você precisaria de outro corporal, Nikki, usando o Parém para fazer isso. O que acontecerá com ela? Perguntou Wylan. Você mesmo viu, Mathias respondeu amargo. Sabemos o que vai acontecer. Cass cruzou os braços. Como começará? Com dores no corpo, calafrios, algo parecido com uma doença não muito séria, Quay explicou. Então uma espécie de hipersensibilidade, seguida de tremores e a vontade desesperada por mais. Você tem mais, Parém? Mathias perguntou. Sim. O suficiente para que ela consiga chegar de volta a Caterham? Eu não vou tomar mais, Nina protestou. Eu tenho o suficiente para mantê-la confortável, Quay disse. Mas se você tomar uma segunda dose, não haverá qualquer esperança. Ele olhou para Mathias. Essa é a única chance dela. É possível que o corpo dela elimine naturalmente uma quantidade suficiente da substância para evitar o vício. E se o vício se estabelecer? Quay abriu as mãos, parte dando de ombros, parte se desculpando.
Sem um suprimento disponível da droga, ela enlouquecerá. Com ela, seu corpo simplesmente se desgastará. Você conhece a palavra parem? É o nome que meu pai deu para a droga. Significa sem piedade. Quando Nina terminou de traduzir, houve uma longa pausa. Eu não quero ouvir mais nada, ela disse. Nada disso mudará o que está por vir. Ela deslizou em direção à proa, Mathias observando-a sair. A água escuta e entende, ele murmurou em voz baixa. A Inés procurou Rory e pediu que ele achasse os casacos de lã que ela e Nina deixaram para trás, ao trocá-los pelo equipamento de frio quando chegaram à costa norte. Ela encontrou Nina perto da proa, fitando o mar. 1 hora, talvez 2, Nina disse sem se virar. A Inés parou em choque. Você me ouviu, me aproximando? Nina ouvia a espectro, especialmente com o som do vento e do mar. Não se preocupe, não foram seus pés silenciosos que a entregaram. Posso ouvir sua pulsação, sua respiração. E você sabia que era eu? Todo o coração soa diferente. Nunca tinha percebido isso antes. Anés juntou-se a ela na balaustrada e entregou o casaco de Nina. A Grisha o vestiu, embora o frio não parecesse perturbá-la. Acima delas, as estrelas brilhavam forte entre nuvens esvoaçantes com tons de prata. A Inês estava pronta para a alvorada, pronta para que aquela longa noite terminasse e a jornada também. Ela estava surpresa ao perceber que ansiava por ver Kerrigan novamente. Ela queria uma omelete, uma caneca de café super adocicado. Ela queria ouvir a chuva nos telhados e sentar-se confortável e quente em seu minúsculo quarto na Ripa. Havia aventuras por vir, mas elas poderiam esperar até que ela tivesse tomado um banho quente, ou quem sabe alguns banhos quentes. Nina enterrou o rosto na gola de lã do casaco e disse: Queria que você pudesse ver o que eu vejo. Eu posso ouvir todo mundo neste navio, o sangue fluindo por suas veias. Posso ouvir a mudança na respiração de Cass quando ele olha para você. Você pode? Ela sempre falha, como se ele nunca tivesse te visto antes. E quanto a Mathias? A Inês perguntou, ansiosa por mudar de assunto. Nina ergueu a sobrancelha sem se deixar convencer. Mathias está preocupado comigo, mas seu coração bate em um ritmo constante, não importa o que esteja sentindo. Tão fierdão, tão disciplinado. Não achei que deixaria aqueles homens vivos lá no porto. Eu não sei se foi a coisa certa a fazer. Eu me tornarei mais uma história de horror Grisha para eles contarem às suas crianças. Comportem-se ou Nina Zenik virá atrás de vocês? Nina refletiu. Pensando bem, gosto bastante dessa ideia. A Inês inclinou-se para trás na balaustrada e encarou Nina. Você parece radiante. Não vai durar. Nunca dura. Então o sorriso de Inês diminuiu. Você está com medo? Apavorada. Estaremos todos aqui com você. Nina respirou hesitante e assentiu. A Inês tinha formado inúmeras alianças em Kerrigan, mas poucas amizades. Ela descansou a cabeça no ombro de Nina. Se eu fosse uma vidente Sully, ela disse, poderia olhar para o seu futuro e dizer que tudo ficará bem. Ou que eu morrerei agonizando. Nina pressionou sua bochecha contra o topo da cabeça de Inês. Mas conte alguma coisa boa, mesmo assim. Vai dar tudo certo, a Inês disse. Você sobreviverá a isso e então ficará muito, muito rica. Você cantará cantigas de marujo e canções de bebedeira todas as noites em um cabaré na Duela Leste. E subornará todo mundo para aplaudir você de pé depois de cada canção. Nina riu suavemente. Vamos comprar o Meneghel. A Inês sorriu, pensando no futuro e em seu pequeno navio. Vamos comprá-lo e reduzi-lo a cinzas. Elas observaram as ondas por um tempo. Pronta? Nina perguntou. A Inês ficou aliviada por não ter que pedir. Ela arregaçou a manga, expondo a pena de pavão e a pele marcada embaixo dela. Levou apenas um breve instante, uma leve carícia dos dedos de Nina. A coceira foi forte, mas passou rápido. Quando o formigamento desapareceu, a pele no antebraço de Inês estava intacta, quase lisa e perfeita demais, como se fosse uma parte nova dela. A Inês tocou a pele macia. Foi num piscar de olhos. Seria ótimo se toda a ferida pudesse ser curada tão facilmente.
Nina beijou a bochecha de Inês. Vou procurar Mathias antes que as coisas fiquem ruins. Mas quando ela se afastou, Inês viu que Nina tinha outro motivo para partir. Cass estava de pé nas sombras próximas do mastro. Ele vestia um casaco pesado e se apoiava na sua bengala de cabeça de corvo. Quase parecia ele mesmo novamente. As facas de Inês esperavam por elas no porão junto com seus outros pertences. Ela sentia falta de suas garras. Cass murmurou algumas palavras para Nina e a Grisha recuou surpresa. A Inês não conseguiu entender o que eles conversaram, mas deu para perceber que foi uma discussão tensa até que Nina fez um som exasperado e desapareceu no interior do navio. O que você disse para Nina? A Inês perguntou quando ele se juntou a ela na balaustrada. Eu tenho mais um trabalho para ela. Ela está prestes a passar por uma aprovação terrível e ainda existe um trabalho a ser feito. Cass, o pragmático, por que deixar a empatia atrapalhar? Talvez Nina ficasse grata pela distração. Eles ficaram juntos, observando as ondas, o silêncio pairando entre eles. Estamos vivos, ele disse finalmente. Parece que você rezou para o Deus certo. Ou viajei com as pessoas certas. A Inês deu de ombros. Quem escolhe nossos caminhos? Ele não disse nada e ela teve que sorrir. Nenhuma resposta rápida, nenhum riso diante dos meus provérbios sulis? Ele passou o dedão na balaustrada. Não. Como iremos encontrar o conselho mercante? Quando estivermos a alguns quilômetros de distância, Rory e eu remaremos até o porto em Uskaler. Acharemos um mensageiro para informar Van Eck e faremos a troca em Velgeluk. A Inês sentiu um arrepio. A ilha era destino popular de traficantes de escravos e contrabandistas. Escolha do conselho ou sua? Foi Van Eck que sugeriu. A Inês franziu a testa. Por que um mercador conhece Velgeluk? Comércio é comércio. Talvez Van Eck não seja o mercador honrado que parece ser. Eles permaneceram em silêncio por um tempo. Finalmente ela disse, vou aprender a velejar. Cass franziu a testa e olhou para ela surpreso. Mesmo? Por quê? Eu quero usar meu dinheiro para contratar uma tripulação e equipar uma embarcação. Dizer as palavras em voz alta fez prender a respiração ansiosa. Seu sonho ainda parecia frágil. Ela não queria se importar com o que Cass pensava, mas se importava. Eu vou caçar traficantes de escravos. Propósito, ele disse pensativo. Você sabe que não pode impedir todos eles. Se eu não tentar, não vou impedir nenhum deles. Então eu quase tenho pena dos traficantes de escravos, Cass disse. Eles não sabem o que está para acontecer com eles. Um rubor de satisfação aqueceu suas bochechas, mas Cass sempre acreditou que ela fosse perigosa, não? A Inês equilibrou seus cotovelos na balaustrada e descansou seu queixo nas palmas da mão. Mas primeiro irei para casa. Para Rávica? Ela assentiu. Encontrar sua família. Sim. Apenas 2 dias atrás ela teria parado ali, respeitando o acordo implícito entre eles de tomar cuidado com o passado do outro. Agora ela disse, não havia ninguém além do seu irmão, Cass. Onde estão sua mãe e seu pai? Garotos do Barrow não têm pais. Nascemos no porto e rastejamos para fora dos canais. A Inês balançou a cabeça. Ela observou o mar se deslocar e suspirar, cada onda uma respiração. Bem longe ela conseguia enxergar o horizonte, uma minúscula diferença entre o céu negro e o mar mais negro ainda. Ela pensou nos seus pais. Ela estava longe deles há quase 3 anos. Eles teriam mudado? Será que ela podia ser a filha deles de novo? Talvez não imediatamente, mas ela queria sentar-se com seu pai nos degraus da carroça e comer fruta das árvores. Ela queria ver sua mãe espanando o pó de giz das mãos antes de preparar o jantar. Ela queria a grama alta do sul e o céu vasto acima das montanhas Sikurzoi. Algo de que precisava estava esperando por ela lá. Do que Cass precisava? Você está prestes a ficar rico, Cass. O que fará quando não houver mais sangue para derramar ou vinganças para executar? Sempre haverá mais. Mais dinheiro, mais caos, mais contas para acertar. Nunca teve algum outro sonho? Ele não disse nada. O que havia arrancado toda a esperança do coração dele? Talvez ela nunca descobrisse. A Inês virou-se para ir embora. Cass segurou sua mão, mantendo-a na balaustrada.
Ele não olhou diretamente para ela. Fique, ele disse, sua voz áspera. Fique em Keredan. Fique comigo. Ela olhou para baixo, para a mão enluvada que segurava a sua. Tudo nela queria dizer sim, mas ela não se contentaria com tão pouco, não depois de tudo que havia passado. Para quê? Ele respirou fundo. Eu quero que você fique. Eu quero que você... Eu quero você. Você me quer? Ela parou e refletiu sobre as palavras. Gentilmente, ela apertou a mão dele. E como você me teria, Cass? Ele olhou para ela, olhos ferozes, boca rígida. Era a expressão que fazia quando estava lutando. Como você me teria? Ela repetiu. Totalmente vestido, com luvas, sua cabeça virada para o outro lado para que nossos lábios nunca pudessem se tocar? Ele soltou a mão dela, seus ombros caídos, seu olhar com raiva e vergonha enquanto se virava para encarar o mar. Talvez porque ele estivesse de costas, ela finalmente conseguiu dizer as palavras em voz alta. Ou terei você sem armadura, Casbreaker, ou prefiro não ter nada. Fale, ela implorou em sua cabeça. Dê-me um motivo para ficar. Apesar de todo seu egoísmo e crueldade, Cas ainda era o garoto que a havia salvado. Ela queria acreditar que ele era alguém que valia a pena ser salvo também. As velas rangeram, as nuvens se partiram para a lua e então se amontoaram em volta dela. A Inés deixou Cas com o vento uivando e a alvorada ainda distante.